Olá, amores. Estou aqui para fazer o que espero de todo o coração que seja o último vídeo. Eu estava muito vaidosa. Agora eu entendo porque que Chico Xavier falava que precisava vigiar a vaidade o tempo todo. Eu estava muito vaidosa, achando que quando meu pai saísse e da UTI e fosse pro quarto, eu já ia voltar correndinho, né? Ai, mas não é assim que a vida quer e prestem atenção no peso disso. Não é assim que cigano quer, tá? O chicote tá ali. Então, meu povo, esse vídeo de hoje é um vídeo onde eu tô trazendo as boas notícias, né? Ele saiu da UTI na sexta-feira, tá? Só que demorou muito, aí passou o horário de visita, então não consegui vê-lo na sexta ainda. Fui vê-lo ontem, tá? Ele tá melhorando, claro, né? Ele saiu da UTI. Mas assim, para mim que não tinha visto ele, né? A minha mãe e a minha irmã acompanharam todo o processo. Para mim ainda foi um pouco impactante ver ele tão enfraquecido e ainda traqueostomizado, ainda com suporte de oxigênio, então não consegue falar ainda. Ele se comunicou, sabe? Assim, ele fez, né, com a boca e eu entendi que ele estava pedindo notícia do Gabriel, do neto, do meu filho, né? E falei para ele, é isso aí, tô orgulhosa de você, meu herói, meu guerreiro, que não desiste nunca. E aí ele dava murrinhos na cama, assim, é isso mesmo, sabe, assim. Foi gostoso, mas ele estava meio sonolento ontem, porque ele foi dialisado. E é assim mesmo, tá? Normalmente, o dia que ele é dialisado, ele fica mais cansado. Mas a minha sobrinha tinha ido lá na sexta-feira à noite levar alguma coisa que ele estava precisando, eu não me lembro agora o quê. E ela falou que ele estava assim super elétrico, ele queria até levantar da cama, sabe? Eu só não tive oportunidade de ver isso. Então ele está melhorando muito, graças a Deus. Agora eu vou falar para vocês sobre uma coisa que eu sei que tem um monte de gente aí que... Não, um monte não. Eu vou dizer assim, eu sei que talvez algumas pessoas aí possam não gostar. Mas Cigano falou uma coisa que ele tá coberto de razão. Ele falou, Dandara, você já ficou tanto tempo fora que quem sobrou, quem tá ali vendo as atualizações que você tá pondo, são as pessoas que te amam, que amam o seu trabalho e que têm desenvolvimento espiritual suficiente para entender o que você vai falar, tá? Então, galera, eu tô de molho por duas semanas, tá? Não pensem que meu ego não sapateou com isso. Quando o Cigano falou isso pra mim, eu falei, pelo amor de Deus, Cigano, as pessoas estão me esperando. Ele falou, dá pra você calar a boca desse teu ego descontrolado, enlouquecido, só um pouquinho e me escutar? Manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Ele falou, Dandara, para um pouquinho. Isso foi na sexta-feira, tá? Eu não tinha nem ido ver meu pai ainda. Ele falou, olha pra você, sente você mesma, como é que você tá? Falei, tá parecendo que eu fui atropelada por 2 caminhões. Até porque sexta-feira eu tive que passei 1h30 mais ou menos lá no posto de saúde, que eu tinha que buscar a receita dos meus remédios. Ele falou, pois é, a questão está aí. Porque, gente, o que aconteceu? Durante todo esse tempo que meu pai esteve na UTI, eu falei, bom, eu vou tratar ele, né? Então,
qual foi meu primeiro impulso? Vou mandar reiki. Mas aí, quando a equipe espiritual estava toda reunida aqui, me disseram o seguinte: não é reiki que você vai fazer. Solta o corpo, esquece os símbolos do reiki e nós vamos te intuir o que você vai ter que fazer. Tá? Eu nem vou entrar em detalhes aqui, porque senão esse vídeo vai ficar com uma semana de duração. Mas eu os acompanhei, tá? Inclusive, como meu pai ficou a maior parte do tempo sedado lá na UTI, eu tive a oportunidade de conversar com ele telepaticamente, né? Porque ele estava fora do corpo. E eu percebi o quanto ele estava, né, rodeado ali dos espíritos que, né, anjo da guarda, enfim. E eu percebi o quanto ele estava aprendendo, o quanto ele estava evoluindo espiritualmente. Porque meu pai é uma pessoa que só, assim, até então, né, vamos ver agora o que vai sobrar no consciente dele depois de tudo isso. Mas ele é uma pessoa assim, ele fala, eu acredito em Deus. Ponto. Não acredito em vida após a morte, não acredito em nada disso. Meu pai, espiritualmente, ele é uma criança espiritual. É uma pessoa, talvez acho que eu até já falei isso aqui no canal, mas vou falar de novo. Segue os preceitos do cristianismo à risca, mas não é porque é cristão, é porque é certo. Entendeu? E ele precisava acordar para o mundo espiritual. E eu creio que ele conseguiu. Porque o que aconteceu? Fui fazendo essas sessões de sei lá o que, né? Que eu não sabia o que era. Eu estava intuída. Fui fazendo. Meu pai ficou, não sei se é 22 ou 23 dias na UTI. E eu fazendo, toda noite, toda santa noite. Fazendo. Conversando com ele. Foi indo. Quando foi nas 2 últimas noites, eu já estava assim, só o pó. Nas 2 últimas noites, quando eu me reuni com a equipe, eles disseram, só se põe em atitude meditativa e deixa que a gente vai fazer o que tiver que ser feito. E eu agradeci muito porque eu estava exausta. Então, o que Cigano explicou para mim? Isso vai ser, eu tô fazendo questão de explicar isso para vocês, porque eu falei, será que precisa, Cigano, explicar tanto? Mas ele falou, Dandara, você está transmitindo conhecimento. Falei, tem razão. Esse é o objetivo do canal, transmitir conhecimento, sabedoria, né? Então, o que aconteceu? Eu não sabia e eles não me deixaram saber antes, porque se eles tivessem me deixado saber antes, meu ego ia atrapalhar. Eu ia falar, imagina, eu não dou conta de fazer isso não consigo. Não tenho essa capacidade. Então eu só fui fazendo o que eles estavam me orientando a fazer, sem saber o que eu estava fazendo. Aí, depois que acabou, o Cigano falou para mim, falou, ó, você doou para ele energia vital. Peraí, vou fazer uma pequena pausa aqui, porque eu deixei textos aqui para vocês e acabou de apagar minha tela aqui, peraí. Vou deixar a tela apagada, a hora que eu for precisar dela acesa, aí eu pauso de novo. Então, o que ele me explicou? O que você fez pro seu pai, você já sabe que não é reiki, que não usou os símbolos, né? Você doou energia vital para o seu pai. Isso vai muito além do reiki, tá? Você doou, todos nascemos com um quantum de energia vital. E você doou parte do seu quantum para o seu pai. Ele, claro, teve o mérito, porque ele evoluiu durante o processo. Mas aí ele teve o mérito de receber o quê? Através da doação da minha energia vital. Tempo de vida estendido.
tá? Só que aí o que acontece? Isso gera um desgaste enorme para o doador. Então é por isso que eu tô de molho por 2 semanas. Inclusive, eu pedi para Cigano me mostrar isso nas cartas. Falei para ele, me dá 3 cartas para me mostrar isso. Aí, enquanto eu tava embaralhando o baralho Cigano, pularam 4. E eu vi lá, falei, bom, vou ficar, né? Eu queria 3, veio 4, é isso, tudo bem. Só não pode cair muito mais do que isso. Aí veio lá a carta dos ratos, mostrando como eu estou agora. A carta dos lírios, mostrando que a primeira semana é para eu repor o que eu doei. A carta da chave, representando a segunda semana, que é quando eu vou estar me reenergizando, né? Primeiro repor, depois fazer um processo de reenergização, para eu voltar à carga total. E por último, a carta da mensagem. O que eu faço aqui no canal? Passo mensagens, né? Quer dizer, depois de 2 semanas de molho se recuperando, você volta a transmitir as mensagens, tá? Quem quiser ver a foto da tiragem, eu já falei as cartas aqui, mas se você quiser ver a foto da tiragem, depois eu vou colocar lá na aba comunidade, tá? E se eu esquecer, alguém me cobra aqui nos comentários, tá? Porque pode ser que eu esqueça mesmo. Então agora, aí assim, eu entendi tudo isso, me rebelei um pouco, né? Porque eu falei, as pessoas não vão gostar disso. Ele fez aquela argumentação, né? Só tá aqui no canal agora, minha filha, quem entende. Quem não entende, já foi, tá? Mas aí, como boa capricorniana que sou, e Cigano entende isso e até respeita, eu falei, eu quero isso documentado. Eu fui procurar literatura a respeito. Eu fui procurar, com o perdão da palavra, confirmação. Vamos ser claros. Eu sou capricorniana, embora eu seja extremamente sensível, eu tenho meu lado muito racional também, e eu preciso de comprovação de certas coisas. E achei. E é isso que eu vou compartilhar com vocês, tá? Eu vou compartilhar trechos de 2 fontes, tá? Que eu vou falar, vou ler aqui junto com vocês. E eu vou deixar na descrição do vídeo os links dos textos completos com as devidas fontes, caso alguém queira se aprofundar nisso, porque é muito interessante, né? Então agora é a hora que eu vou dar a pausa no vídeo para poder iluminar a tela aqui e colocar onde eu preciso para ler para vocês, tá? Então, olha só. A primeira parte é um texto onde eu achei a diferença entre o Reiki e o que eu fiz, tá? Aqui diz assim: a grande diferença é que o método Reiki está fundamentado em símbolos de captação e transformação energética que faz com que a energia se apresente de forma diferente, ou seja, o canal, no caso o reikiano, tem o controle de como a energia está agindo no receptor. No caso do passe, que é, né, um dos nomes do que eu fiz aqui, não há como o passista a controlar. Tudo é orquestrado por uma sabedoria superior. Daí Reiki ser uma técnica, pois há o controle do emissor. O Reiki não está ligado a nenhuma religião, seita ou filosofia de vida. Pode-se transmitir 3 categorias diferentes de energia quando tocamos algo ou alguém.
Detalhe muito importante, tá? Prestem bem atenção nisso, porque isso que eu fiz, qualquer pessoa pode fazer, desde que ela tenha energia vital suficiente para isso e esteja espiritualmente capacitada, tá? Mas só espiritualmente, não precisa de capacitação igual o reiki, que a gente tem que fazer curso, tem que sintonizar, não precisa de nada disso, tá? Só no reiki. Então, pode-se transmitir 3 categorias diferentes de energia quando tocamos algo ou alguém. A primeira é a energia pessoal bipolar, Yin e Yang, gerada pelo corpo, que os chineses... Desculpa aí, gente, tá? Tô segurando 2 coisas aqui, tá difícil. Que os chineses chamam de Qi e os japoneses de Qi. Nesse caso, a pessoa não precisa ser iniciada no reiki. A utilização dessa energia em tratamentos é mais difícil. Requer do terapeuta uma intimidade razoável com tratamentos energéticos, porque se não devidamente reposta, levará a um enfraquecimento progressivo do organismo pelo desgaste, em consequência da perda da própria energia. Entenderam? Agora, aqui fala que o terapeuta tem que ter uma intimidade razoável com os tratamentos energéticos. Eu até tenho, né? Com alguns. E eles acharam que eu estava preparada para fazer isso. Eu nem sabia que isso existia. Essa que é a verdade, tá? A segunda fonte é a energia psíquica, onde também não há necessidade de iniciação. É a habilidade de focar com a mente através da energia do pensamento. A terceira fonte usada no reiki é a energia sem polaridade, né? Pelo menos de acordo com a filosofia do reiki, tá? Do plano da criação de Deus, da fonte do Espírito Santo. Nesse caso, a pessoa precisa obrigatoriamente ser iniciada por um mestre habilitado. O reikiano é sintonizado para que fique na frequência da energia rei. Hawaii Takata comparava o processo de iniciação a um aparelho de rádio ou TV sendo sintonizado em uma emissora específica. A energia penetra pelo chakra coronário, né, no alto da cabeça, em espiral, no sentido anti-horário, passando por um adensamento no chakra cardíaco, para depois sair pelas mãos a ponto de ser percebida. Então, o que eu fiz foi a doação aqui da energia pessoal bipolar Yin e Yang, tá? Doei o meu Qi. E houve um desgaste físico. Por isso que agora eu preciso repor. Porque se eu não repuser, isso, vocês viram ali, pode gerar problemas os mais variados no meu organismo. No organismo do doador, no caso, que sou eu, né? Então eu posso ter problemas de mau funcionamento de órgãos se eu não me cuidar. E isso, se eu não me cuidar, der problema e eu continuar não me cuidando, eu posso vir a óbito. E aí isso já cai na categoria de suicídio involuntário, né? Deus que me livre e guarde. Bom, agora eu vou aqui para mostrar para vocês, segundo o espiritismo kardecista, tá? Uma explicação sobre isso que eu achei também extremamente importante. A primeira foi a diferenciação. Agora é a explicação do que foi feito realmente, tá? O passista, ao aplicar o passe magnético, isso na linguagem kardecista, tá? Que não foi passe, é doação de energia vital, enfim, não importa. Esquece o nome, ai que bobeira. O passista, ao aplicar o passe magnético por força de sua vontade e desejo, transmite fluidos ao assistido, não sendo estes apenas os fluidos espirituais oriundos dos espíritos e do plano etéreo. São também fluidos mais materiais, mais densos, fundamentais no processo de reajuste ou reequilíbrio físico de quem os recebe, no caso, meu pai. Estes fluidos combinados podem promover o equilíbrio material e mesmo literalmente curar um organismo doente
dependendo da qualidade do fluido inoculado no perispírito e organismo do necessitado, papai. Esta possibilidade foi muito bem documentada por Allan Kardec em sua obra primeira, O Livro dos Espíritos. Ao comentar a resposta à questão 70, o mestre de Lyon, Allan Kardec, assim se expressou: o fluido vital se transmite de um indivíduo a outro. Aquele que o tiver em maior porção, eu, pode dá-lo a um que o tenha de menos, papai. E em certos casos, prolongar a vida prestes a extinguir-se. Foi isso que eu fiz, meu povo. Meu pai me deu a vida. E eu dei a vida a ele. Ele teve mérito, ele progrediu, e eu fui agraciada com a confiança da minha equipe espiritual nessa pequenina apóstola de Cristo, porque foi ele, foi o mestre humano que estava no comando de tudo aqui. Tá? Então é isso. Agora eu acho que ficou bem claro por que eu preciso de 2 semanas, né? Já falei pra caramba. Tô morrendo de saudade de vocês, de verdade, tá? Tô com muita vontade de voltar a trabalhar, mas eu realmente não posso desobedecer isso. Primeiro porque eu tenho juízo, né? Cigano, ele falou, se não me obedecer, vai ser demitido por justa causa. E ele demite mesmo, porque já teve uma ocasião há anos atrás que ele ameaçou. Então eu aprendi, manda quem pode, obedece quem tem juízo. E segundo, porque eu tenho juízo também de entender a grandeza do que eu fiz sem experiência nenhuma, sem conhecimento intelectual nenhum do que eu estava fazendo. E eu senti o impacto disso no meu corpo físico. Não dá para ignorar isso. Então a minha saúde precisa desse tempo. Tá? Eu aguardo os comentários, porque eu sei que só vai ter comentário iluminado aí do outro lado. Porque esse Cigano já falou, quem não tem capacidade para entender o que você vai explicar e compartilhar com eles, já vazou. Só ficou aqui quem entende do riscado, quem está preparado para receber tamanho ensinamento, tá? Teve uma amiga, 2 amigas na verdade, que eu comentei assim, de leve, são amigas bem íntimas, bem chegadas. Eu comentei assim, de leve, que eu fiz doação de energia vital. E elas são kardecistas. E elas falaram assim, caramba, Dandara, eu já ouvi falar disso no centro espírita, mas eu nunca tinha visto um caso real. Então, eu sinceramente me prostrei aqui aos pés de Jesus. Principalmente com a mensagem do Evangelho que veio para mim no sábado de manhã. Foi uma mensagem espetacular. Uma mensagem onde ele dizia para a gente se alegrar, para eu, no caso, eu entendi isso para mim, para eu me alegrar que muitos reis e mestres da lei quiseram ver e ouvir o que eu pude ver e ouvir, ou fazer, no caso aqui, adaptando, né? E não lhes foi dado, mas sim aos pequeninos. Graças a Deus. Graças a Jesus, a Deus, ao Pai e Mãe, que eu sou uma pequenina. Graças a Deus.
Amo vocês. Do fundo do meu coração. Até daqui a 2 semanas. Hoje é dia 6, amanhã é 7. 14, dia 21 então, eu acho. Tá? Tô fazendo conta de cabeça aqui. Enfim. De amanhã a 2 semanas. Tá? E vamos que vamos. Tá? Até lá.